Cid é um maluco fissurado em ser um personagem apelão, ao ponto de se tornar uma bomba nuclear viva. O cara é tão poderoso que seu passatempo é fingir ser um estudante fraco e comum, mas nas sombras, ele é o líder de um grupo ultra poderoso formado apenas por mulheres lindas e maravilhosas que estão loucas para terem vários filhinhos com ele. Tudo começa com uma garota chamada Akane, que desperta com aquele barulhinho infernal do alarme tocando. A menina tinha apagado em cima do livro que estava lendo. Pula no chuveiro, se apronta e parte para a escola. Quando bota o pé pra fora, uns flashbacks dos fotógrafos encheridos invadem a mente dela, mas o chofer manda aquele oi que a puxa de volta pro mundo real. Na escola, a Akane é praticamente uma estrela de cinema. A galera pira nela e ela devolve fazendo a queridinha do pedaço. No vestiário, ela tromba com Cid e rola uma treta unilateral que só ela sente. O Cid é só um moleque comum, bem de boa na lagoa. Quando a Akane joga um oi, ele responde chamando ela pelo nome errado. Ela tenta corrigir, mas o cara mete aquela de lembrei agora. Seu nome parece de personagem genérico de RPG, mas eu sou bom pra decorar nome de personagem importante. O brother enxerga a vida como videogame, e ainda aproveita pra meter uma indireta de leve. Ele disfarça como se fosse engano, mas a Akane fica mordida por dentro. Já faz 3 meses que o Cid senta do lado dela, e o desgraçado ainda erra o nome. Cid tenta de novo, mas continua errando feio. A Akane corrige ele. Mesmo bugando por dentro, o Cid ainda erra. Pra Akane, o crime mais imperdoável do Cid não é errar o nome dela. É o fato de que ele nunca olha pra ela de verdade. Mesmo quando o olhar dele passa por ali, parece que tá vazio, distante. A Akane tá acostumada a ser o centro das atenções, então essa indiferença do Cid machuca o ego dela feio. Quando a Akane tava na época do fundamental, ela teve que dar um tempo da vida de artista por causa de um escândalo. E desde aquele rolo, ela vive escondida atrás de uma máscara social. Faz papel de CDF pra ganhar os professores e de popular pra conquistar os colegas. Depois da aula extra já tá tarde e a Akane tenta ligar pro motorista, mas o cara tá ocupado cortando grama e não pode buscar ela, sobrando só a opção de ir a pé. A última vez que ela foi pra casa sozinha foi antes daquela treta no fundamental. O Cid tá de tocaia, observando ela tipo ninja das sombras. A Akane sente aquele climinha de que tem alguém seguindo, mas não vê nada e acaba trombando num cara suspeito. Ela tenta vazar, mas fica encurralada e a visão começa a escurecer. A última coisa que ela vê é a imagem do Cid chegando mais perto. Akane acorda num galpão abandonado, toda amarrada, enquanto uns caras sinistros discutem como vão arrancar grana de resgate, já que ela é riquinha. Os caras começam a brigar entre si porque um deles tá falando demais e soltando informação desnecessária. Enquanto isso, o Cid observa tudo de fora. Aí ele perde o peso, veste uma máscara e parte pra cima. Esse nojento tenta abusar da Akane, trazendo de volta memórias do incidente antigo dela. É nessa hora que o Cid intervém, explodindo pelo vidro tipo Batman das lojas de 1,99. Acerta o pouso e se apresenta como o exterminador estiloso de vagabundos. Antes do cara sacar a arma, Cid espeta a mão dele e joga o maluco no chão com facilidade, pisando na cara. Depois de acabar com o primeiro lixo, ele parte pro próximo, que é ex-militar. O cara larga a arma e no primeiro ataque corta o braço do Cid, relembrando seus tempos sombrios nas forças armadas. Ataca de novo, mas dessa vez Cid se defende com um pé de cabra. Ele bloqueia os próximos golpes também, então contra-ataca. A diversão acabou. Cid quebra a mão do cara. Dali pra frente ele domina e o maluco tá apavorado. Tenta pegar a arma, mas Cid é mais rápido. Acerta a mão dele e mete uma surra memorável. Depois de acabar brutalmente com ele, Cid liberta a Akane e manda ela tomar cuidado da próxima vez ao voltar pra casa, antes de sumir no ar. Quando a Akane sai, Cid pensa consigo mesmo que nunca vai alcançar o sonho de virar a eminência nas sombras, se é assim que ele se sai contra um ex-militar Michuruca. Akane chama a polícia que resolve a situação, enquanto o pai dela usa as conexões pra garantir que nada vaze pros jornais. Akane também nunca descobre a identidade do seu herói. No dia seguinte, na escola, quando a Akane cruza com o Cid, ele responde o cumprimento dela, e dessa vez acerta o nome e os olhos dele não tão mais vazios. A Akane sente que o Cid é igual ela, vivendo escondido atrás de uma máscara. Aparece notícia na TV sobre a morte do Minoru, que foi atropelado por um caminhão. Quando criança, Minoru sonhava em ser herói, uma ambição que ia muito além daquela fase temporária que a maioria das crianças tem. Ele se dedicou a dominar todas as habilidades necessárias para ficar mais forte. Na escola, bancava o personagem inofensivo de fundo, mas por trás da máscara era alguém completamente diferente. O objetivo do Minoru era se tornar o ser mais forte que já existiu, tão forte que nem se uma bomba nuclear caísse ele seria apagado. Mas enquanto perseguia seus sonhos de virar a eminência nas sombras, a vida do Minoru é interrompida e ele renasce como Cid, filho do Barão Kagenou, um aristocrata, e irmão mais novo da Claire. Agora ele tem poderes mágicos, e com esses poderes se sente mais perto de alcançar suas metas. Por gerações, a família Kagenou produz espadachins cavaleiros das trevas que amplificam suas habilidades físicas usando magia. Nessa geração, todo mundo tem grandes expectativas na Claire. Os poderes do Cid não chegam nem perto dos dela, ou pelo menos, é isso que ele quer que todo mundo acredite. Ele continua mantendo aquela energia de personagem secundário medíocre mesmo nessa vida.
Mas nos bastidores, é um maníaco wannabe do Batman que manda malvados pro além sem esforço. Depois de atacar um grupo de bandidos e exigir que mostrem a grana, Sid acaba com cada um deles facilmente, exceto um cara que tenta lutar. Sid finge dar uma esperança de vitória pro coitado, mas no final termina com ele de forma tão brutal quanto os outros. Seu traje de slime é bem útil mesmo. Sid descobre o dinheiro que roubaram e promete fazer bom uso. De repente, ouve um barulho perto. Achando que é um escravo, se aproxima da jaula só pra encontrar uma massa de carne podre mais viva, transbordando energia mágica. Visão nojenta. Mas o Sid, vendo o potencial nisso, decide levar junto com os outros bens. Dali em diante, ele começa a injetar magia naquilo, testando todo tipo de coisa que não funciona só pra experimentar. Mas um mês depois, ele finalmente consegue conter a sobrecarga mágica, fazendo aquela bola de carne se transformar numa garota bonita. Sid fica surpreso com o resultado e confuso sobre o que fazer. Finalmente, uma ideia surge na cabeça dele bem na hora que a garota acorda. Ele tenta bancar o misterioso. É sua primeira atuação como eminência nas sombras. A garota fica surpresa ao se ver normal de novo. Sid conta que quebrou a maldição que estava devorando ela. Confusa, a garota pergunta: que maldição é essa? E Sid responde que é uma maldição terrível lançada nela e nos descendentes dos outros heróis. Ele explica que o conto de fadas sobre 3 heróis derrotando o demônio Diabolos e salvando o mundo é real. Acrescenta que o demônio lançou uma maldição com seu último suspiro, que foi o que transformou ela naquela bola de carne. Porém, sugere que outra pessoa estava envolvida nisso. Sid não consegue inventar um nome rapidinho, então diz que ela vai correr perigo se souber. A garota não liga e insiste em saber quem é o responsável, colocando Sid numa fria. Por sorte, ele inventa rapidinho uma história dizendo que é um grupo de pessoas planejando ressuscitar o demônio chamado de Culto de Diabolos. Conta pra ela que eles nunca aparecem durante o dia, por isso a missão dele é ficar nas sombras e acabar com as atividades malignas deles. Ele se apresenta como Shadow e pergunta se a garota tá preparada pra se juntar a ele. A garota, acreditando nele, jura lealdade por tê-la salvado. Satisfeito com a resposta, Sid dá pra ela um pedaço do traje de slime. Ele sabe que tudo que falou é inventado e que provavelmente vão enfrentar autoridades poderosas do governo. A garota promete não ter piedade de ninguém e sugere que encontrem outros heróis para reunir e formar uma organização. Sid decide chamar a organização de Shadow Garden e dá o nome de Alpha para ela. 3 anos depois, Sid e Claire estão treinando juntos. Apesar do Sid ser mais rápido e forte, ele continua bancando o irmão fracassado. Claire tá frustrada porque o Sid nunca progride. Uma empregada vem avisar a Claire sobre a festa de despedida dela, e ela manda o Sid continuar treinando mesmo ela não estando mais por perto. Sid concorda, mas murmura que não é fácil bancar personagem de fundo, mas ele tem que fazer isso. Quando um nobre faz 15 anos, começa a frequentar a Academia Midgar para Cavaleiros das Trevas na capital, que é para onde a Claire ia antes de ser sequestrada na noite anterior ao dia da partida dela. O barão fica furioso, e a mãe deles implora que ele encontre a Claire rapidinho. Sid deixa eles discutindo, e no corredor, Beta, uma das integrantes do Shadow Garden, que a Alpha recrutou tipo adotando gatinhos abandonados disfarçada de empregada, atualiza ele sobre a busca em andamento pela irmã. Sid se sente orgulhoso da Alpha por ser tão proativa. Beta informa ao Sid que descobriram que o sequestrador é um alto oficial do culto de Diabolos. Levou a Claire porque suspeita que ela é descendente dos heróis. Sid sabe que as garotas podem confundir bandidos comuns com membros do culto. Beta mostra um mapa do esconderijo, mas não sabe o local específico onde a Claire tá presa. Sid joga a faca casualmente para indicar um lugar no mapa onde acredita que a Claire está, mas erra o alvo pretendido. Milagrosamente, o ponto que acertou por acidente é um local secreto, e o brother tem que fingir que sabia o tempo todo. Ele instrui a Beta a contactar os outros membros, pois vão invadir naquela noite. Enquanto isso, Claire tá acorrentada num quarto onde o sequestrador, Olba, tenta atacar ela. Mesmo presa por correntes mágicas no teto, ela consegue desviar. Diz que é graças ao que aprendeu treinando com o irmão, mesmo o Sid fingindo não aprender nada com ela. Olba menciona que ouviu que o Sid curou ela quando mostrou sinais de possessão, mas a Claire nega porque ele é fracassado demais para conseguir isso. Em resposta, Olba ameaça machucar o Sid, fazendo a Claire pirar. Ela quebra as correntes enquanto ameaça acabar com o Olba e a família dele se ele ousar encostar no Sid. Mas o Olba acerta ela, desmaiando ela. Nessa hora, informam ele sobre invasores. É o Shadow Garden. As garotas eliminam todos os guardas facilmente, deixando ele pasmo. Olba fica cara a cara com elas. Elas falam sobre o conhecimento delas do culto de Diabolos. Descobre-se que é real mesmo, mas como deveria ser secreto, ele ataca elas. Alpha entra em combate com ele e domina fácil. Ela informa que não vai acabar com ele porque precisam que ele conte tudo o que sabe. Num movimento desesperado, Olba toma uma pílula que aumenta a magia antes de atacar a Alpha de novo. Dessa vez, ele consegue empurrar ela pra trás e escapa. As garotas querem ir atrás, mas a Alpha discorda.
Ela confia que o Cid vai encontrar ele, acreditando que esse era o plano dele o tempo todo. As garotas ficam impressionadas com a sabedoria do Cid. Enquanto isso, Cid tá perdido, mas como a Senhora Sorte tá do lado dele, ele por acaso vê o Olba voltando pro esconderijo. Quando o Olba percebe que o Cid tá sozinho, fica confiante que vai ganhar. Mas o Cid segura o ataque de espada facilmente enquanto farma a aura. Ele zoa o estilo de luta do Olba e dá uma aula de porrada nele. Depois de apanhar feio, Olba lamenta que tem escuridão demais no mundo pro Cid superar, lembrando da esposa que foi transformada em monstro. Cid não liga. Olba engole todas as pílulas e com mais poder tenta atacar de novo, mas Cid continua desviando dos golpes sem suar. Finalmente, Cid acaba com o sofrimento dele e pega o medalhão do Olba. No dia seguinte, Claire aparece de péssimo humor. E no dia seguinte, todas as feridas dela sararam da noite pro dia e ela pode ir pra escola como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, naquela noite, Cid deseja poder ir pra capital, sabendo que deve ter um protagonista lá, permitindo ele bancar papel secundário em paz. Enquanto isso, planeja usar as garotas, sem saber que elas pretendem deixar ele pra seguir o próprio caminho. As garotas contam que o culto de Diabolos é uma organização gigante operando globalmente, então vão deixar ele e seguir caminhos separados para lutar contra isso. Porém, Cid acha que elas sabem que o culto não existe e que estão simplesmente cansadas de brincar disso. Ele lembra como enlouqueceu na vida anterior buscando magia e acabou tropeçando na estrada sendo atropelado por um caminhão, mas ainda tá determinado a virar a eminência nas sombras. Cid finalmente chega na capital. Agora com 15 anos, se matricula na mesma escola que a Claire em Midgar. Cid se prepara pro colégio, pronto para ser personagem de fundo, e faz um penteado esquisito. Ao sair do dormitório, encontra os dois amigos, Hiyoro e Jaga, que parecem verdadeiros personagens secundários. Eles zoam o penteado dele antes de sair correndo, dizendo que vão se atrasar. Embarcam correndo num trem lotado. Cid queria morar nos dormitórios do campus como os alunos da classe alta, mas o Jaga aponta que não tem lugar pro fundo do poço de nobres que nem eles. Hiyoro, então, lembra o Cid da punição por tirar a pior nota no teste do dia anterior. Ele tem que confessar seu amor pra garota mais cobiçada da escola, a Alexia, e aguentar a rejeição brutal dela. Pro Cid, seria o evento perfeito de personagem secundário. Quando chegam na escola, vem um garoto tentando rezar pra Alexia, que rejeita ele na hora. Hiyoro avisa o Cid pra não mudar de ideia sobre confessar, e Cid garante que não vai. Durante a confissão, Cid age nervoso e gagueja de propósito, parecendo um verdadeiro coadjuvante só pela trama, pra Alexia rejeitar ele. Pra surpresa dele, ela aceita ficar com ele, dizendo que estava esperando por alguém como ele. No dia seguinte, no almoço, todo mundo tá fofocando sobre o Cid. Como a notícia do relacionamento já se espalhou, a Alexia se junta a ele pra almoçar, aumentando os sussurros ao redor. O almoço dela é extravagante e ela reclama que nunca consegue terminar. Então o Cid ataca a comida. É a estratégia dele pra fazer ela não gostar dele e terminar. Em vez disso, Alexia convida ele pra aula de esgrima dela, já tendo dado um jeito pra conseguir vaga pra ele. O instrutor, Zenon, apresenta o Cid pra turma e começam as aulas. Enquanto treina com a Alexia, Cid percebe que os movimentos dela são lentos e ela não usa muita magia. Inicialmente acha que ela tá igualando a habilidade a dele, mas fica claro que as técnicas de luta dela são bem básicas. Enquanto isso, a irmã dela, Iris, é conhecida como a Cavaleira das Trevas mais poderosa do reino, e a Alexia é constantemente comparada a ela. Cid percebe que a Alexia se esforçou muito pra chegar nesse nível. No fim do treino, Alexia diz pro Cid que odeia o estilo de esgrima dele. Diz que é como olhar pra ela mesma. O estilo dele também é básico demais. Cid ouve escondido a Alexia informando o Zenon que tá num relacionamento com ele, e sai de fininho, decidindo se misturar ao fundo e deixar esse evento de protagonista passar. Mais tarde, ele diz pra Alexia que não tá interessado em continuar o relacionamento. Ele deduz que ela não quer ficar noiva do Zenon e tá usando ele pra escapar, por isso escolheu um aristocrata de classe baixa como ele, que poderia controlar fácil. Alexia concorda e o Cid diz que não quer atrair mais atenção nem se enrolar nos problemas dela. Ela então revela que sabe que ele confessou porque perdeu uma aposta. Conseguiu essa informação dos amigos dele. Avisa que se essa informação vazar, pode ser ruim pra ele. Cid se sente encurralado e não gosta disso. Alexia insiste que ele mantenha a atuação de namorado até o Zenon desistir dela. Cid sabe que o Zenon não vai desistir fácil, mas a Alexia garante que se ele ganhar tempo, ela resolve o resto. Ela então tenta comprar ele com dinheiro, e embora finja desinteresse no começo, depois aceita agindo tipo cachorrinho, decidindo no fim que precisa da grana pros esquemas de eminência nas sombras. Cid e Alexia continuam um relacionamento fake, deixando todo mundo com inveja. Porém, o Zenon não se abala com a situação. Durante a carona pra casa, Alexia reclama da atitude despreocupada do Zenon em relação ao relacionamento deles, enquanto o Cid só faz papel de robô programado pra concordar com tudo. Eles saem num encontro principalmente porque a Alexia quer que todo mundo saiba do relacionamento. Enquanto curtem sorvete, discutem o Zenon, e a Alexia aponta que tem algo suspeito nele. É o fato dele parecer não ter defeitos, e ela sabe que isso é mentira.
2 semanas depois, quando Sid e Alexia voltam da escola, tem um pequeno desentendimento sobre os estilos de esgrima. Alexia expressa a frustração dela, dizendo o quanto odeia a esgrima dela e como sempre foi comparada à irmã. Mesmo quando tenta desenvolver a própria força e estilo, sente que não está à altura. Ela compartilha que a irmã uma vez admirou o estilo de esgrima dela, mas ela tem dificuldade em acreditar nisso. Depois que ela termina de falar, Sid diz que na verdade gosta do estilo de esgrima dela. Isso faz a Alexia de repente apontar a espada para ele, questionando o que ele quer dizer. Sem se abalar, Sid responde que fica irritado quando as pessoas menosprezam as coisas que ele gosta. Quando o trem chega na parada da Alexia, ela calmamente guarda a espada e dá tchau pro Sid, que não responde. Ele acha que é o fim do relacionamento. No dia seguinte, os amigos do Sid tentam animar ele. Acham que ele tá chateado porque dedurou sobre a aposta. Quando ele aceita o pedido de desculpas, começam a perguntar até onde eles foram no relacionamento, mas o Sid decepciona eles. Ao chegar na escola, Sid é confrontado pelo Zenon e alguns cavaleiros. Informam que a Alexia não voltou pro dormitório e a última pessoa vista com ela foi ele. Isso torna o Sid suspeito. Pedem pra ele cooperar e levam ele pra interrogatório. Ao se entregar, ele percebe que tá numa enrascada séria. Quando a Alexia acorda, se vê acorrentada numa cama com correntes mágicas no teto e suspeita que o Sid tá por trás disso. Na jaula ao lado, vê um humano mutante e fica chocada. Um cientista maluco então entra claramente empolgado que finalmente tem sangue real em sua posse. Alexia tenta agir de boa enquanto ele tira o sangue dela. Curiosa sobre as intenções dele, pergunta o que planeja fazer com o sangue. Ele responde que pretende ressuscitar o demônio, deixando a Alexia confusa. Enquanto isso, Sid está sendo torturado para dar informação sobre o paradeiro da Alexia. Mas para ele, dor física não é novidade. É algo que consegue aguentar. Na verdade, vê o interrogatório todo como tratamento clássico de personagem menor, quase como se estivesse interpretando um papel. Não entrega nada, o que só faz eles ficarem mais cruéis. Um deles espeta a perna dele, fazendo ele gritar e implorar. Mas secretamente tá meio curtindo a parada toda. De volta na instalação, quando o cara tá prestes a tirar mais sangue da Alexia, ela avisa pra não tirar demais, não tá pronta pra morrer. Ele responde que planeja tirar ainda mais, mas promete que ela não vai pro além. De repente, fica todo emotivo, reclamando do laboratório velho dele que foi destruído. Num surto de raiva, quebra a agulha na pele dela, depois desconta violentamente, chutando a garota meio monstro e extravasando a frustração nela. Alexia lembra o cara que ele queria o sangue dela, fazendo ele parar. Ele vai buscar comida, dizendo que o nível de sangue dela tá baixo, e força ela a comer enquanto a garota monstro observa. Enquanto isso, Zenon se encontra com a Iris para discutir como localizar a Alexia. Ele limpa as suspeitas dela sobre o Sid, mas a Iris sugere que continuem monitorando ele quando for solto. Durante a conversa, Iris ouve barulho lá fora. É a Claire ali para resgatar o irmão, mas não deixam ela entrar. Iris dispensa o Zenon enquanto observa a Rose tentando conter a Claire. Ela entende que faria o mesmo pela irmã dela. Memórias de treinar com a Alexia inundam a mente dela. Naquela noite, Sid é solto da custódia. Enquanto vai pra casa, percebe que tá sendo seguido, mas a Alpha passa por ele e de repente informa que vão se encontrar depois. Ela então acaba com os caras que estavam seguindo ele. Quando Sid chega em casa, a Alpha já tá esperando. Alpha entrega o jantar e Sid agradece, mas questiona por que ela tá no dever de babá quando era pra ser a Beta. Alpha explica que recebeu ligação que ele tava com problema e voltou. Ela informa que estão progredindo na investigação dos cultos e que tem aumentado a influência do Shadow Garden. Sid sente que as garotas estão vivendo uma vida normal e de vez em quando aparecem para jogar o jogo dele e fica grato. Exausto, Sid deixa a Alpha ajudar ele a tirar a roupa enquanto ela avisa para não confiar nos cavaleiros. Também menciona que a Alexia tá viva. Alpha aconselha ele a ficar quieto por um tempo e promete mandar notícia quando estiver pronto. Pergunta se pode lidar com as pessoas que interrogaram ele, mas o Sid diz que não porque estavam apenas fazendo o trabalho deles. Alpha informa da presença da Delta antes de sumir. Enquanto isso, Alexia tá exausta de tanta comida e a garota monstro continua observando ela. Sid tá se preparando para encontrar a Beta, arrumando umas coisas para efeito dramático. E então espera. Depois de um tempo, Beta chega, impressionada com a arrumação do quarto. Sid age como algum chefe das trevas enquanto Beta informa que o Shadow Garden tá pronto. Ela menciona que todo o pessoal disponível na capital foi reunido. São muitos deles, e planejam lançar ataques simultâneos em todos os cultos de diabolos espalhados pela capital, enquanto também procuram a Alexia. Sid então mostra pra Beta a carta que escreveu, um pedido de desculpas pra Delta já que vai ter que assumir o prelúdio. Acrescenta que o mundo vai ouvir falar deles naquela noite antes de sair. 2 cavaleiros estão esperando o Sid lá fora, imaginando onde estão as pessoas que deveriam vigiar ele. Quando o Sid aparece, jogam o sapato da Alexia nele e tentam culpar ele pelo desaparecimento, usando o sapato como evidência, uma desculpa pra derrubar ele. Sid percebe que querem jogar o incidente todo nas costas dele. Eles se aproximam declarando que ele tá preso, mas antes de terminarem encontram os companheiros mortos. Sid derruba um cavaleiro e desarma o segundo cara.
então se transforma em sombra antes de mandar o sujeito pro criador. Beta tá documentando tudo o que acontece. Ouvem uma explosão e sabem que é a Delta. Delta transformou a cena em caos, agindo tipo louca e eliminando gente pra todo lado. Enquanto isso, Alpha só observa a loucura. Iris diz pro time de segurança focar os esforços ao redor da escola enquanto ela vai pra linha de frente. O barulho lá fora sacode a prisão onde Alexia tá presa, e ela usa a oportunidade para começar uma conversa com a garota monstro. Uns minutos depois, o cientista entra em pânico que o laboratório dele vai ser destruído de novo. Rapidamente injeta o sangue dela na garota monstro. Alexia avisa que é má ideia, mas ele ignora. Energia mágica surge fazendo a garota crescer pra caramba, e ela imediatamente mata o cientista e liberta a Alexia antes de escapar. Pegando uma espada, Alexia tenta achar a saída e eventualmente cruza com o Zenon. Fica chocada ao descobrir que ele tá por trás de tudo. É a instalação dele, e ele financiou a pesquisa. Alexia se sente aliviada ao descobrir que ele tem um defeito, e que ela estava certa. Zenon diz que o que realmente importa é que ele tem o sangue dela. Com isso, combinado com a pesquisa do cientista, tá garantida uma vaga como um dos 12 cavaleiros de maior ranking na ordem conhecida como Cavaleiros das Mesas Redondas. Isso significa que ele finalmente pode dar adeus ao trabalho inútil de instrutor. Diz que a Iris teria sido melhor escolha, mas teve que se contentar com a Alexia. Isso triga a Alexia, fazendo ela atacar, mas o Zenon consegue bloquear o golpe. Furiosa, Alexia usa magia no próximo movimento, deixando o Zenon com um pequeno corte. Zenon decide mostrar o próprio poder e contra-ataca o próximo ataque dela golpeando a espada, estilhaçando ela e então derrubando ela. Ele zoa ela, dizendo que nunca vai ser como a Iris. Nessa hora, Shadow entra em cena. Ele se apresenta, e o Zenon chama ele de cachorro vira-lata, que esmagou algumas instalações menores deles. Informa o Shadow que nenhum dos membros centrais do culto estava presente durante esses ataques, por isso ele conseguiu ter sucesso. Shadow responde calmamente que independente de quem ou o que caçam, o resultado é sempre o mesmo. Zenon descarta isso como besteira, insistindo que agora um membro central tá aqui e vai mostrar pro Shadow como é uma batalha de verdade. Então ataca, mas quando a poeira baixa, Shadow sumiu. Shadow reaparece atrás dele perguntando onde tá o membro central. Isso triga os problemas de raiva do Zenon. Enquanto isso, os cavaleiros estão evacuando pessoas da área quando o monstro de repente aparece. Eles atiram nele, mas os ataques não têm efeito, e o monstro retalia, destruindo tudo no caminho. Os cavaleiros das trevas enfrentam o bicho, mas ficam surpresos ao descobrir que ele pode se curar e recuam. Iris tenta um ataque surpresa, mas como antes, o monstro se regenera. Determinada, Iris acende a espada com magia e corta com sucesso uma das mãos do monstro e joga o bicho longe. Porém, o monstro rapidamente regenera o braço. Iris decide cortar em pedaços menores para impedir a regeneração. Ataca sem parar, se recusando a recuar até o monstro ser derrotado. Nesse momento, Alpha aparece. Ela diz pra Iris que tá machucando a garota, se referindo ao monstro. Iris questiona quem ela é, e Alpha diz que são o Shadow Garden. O monstro tenta esmagar a Alpha, mas ela some, reaparecendo do céu. Enquanto desce em direção ao monstro, sente pena dele e diz que não vai ter que sofrer mais. Com um golpe poderoso da espada e energia mágica, transforma o monstro de volta numa garota. Iris fica chocada com essa transformação. A garota tem o mesmo medalhão que o Alba. Quando Alpha vai embora, Iris chama ela, mas Alpha avisa a Iris para ficar fora do caminho deles antes de sumir. Enquanto isso, Shadow e Zenon estão em batalha. Zenon usa muita magia, mas não é páreo pro Shadow. Vão se trocando enquanto a Alexia assiste maravilhada, percebendo que o estilo de esgrima do Shadow é básico, igualzinho ao dela. Finalmente, Shadow acerta um golpe no Zenon, que então pergunta por que Shadow esconde a identidade se possui tal poder. Shadow responde que o verdadeiro propósito da organização é espreitar nas sombras e caçar as sombras. Zenon, agora sério, saca umas pílulas. Ao consumi-las, libera muita energia mágica e se transforma numa versão poderosa dele mesmo. Vibes de Goku, se referindo como o terceiro desperto. Depois de se gabar dos novos poderes, ataca o Shadow, soltando magia pra todo lado e causando destruição no prédio. Porém, Shadow permanece impassível, acertando vários golpes consecutivos no Zenon enquanto mantém a compostura. Quando Zenon cai, Shadow usa a própria magia para criar uma barreira em volta deles. Acabou a brincadeira. Zenon fica atônito com a quantidade de energia mágica que o Shadow consegue produzir sem nenhum aprimoramento. Shadow fica ali confiante, absorvendo a própria aura, enquanto Zenon tenta atacar, só para a espada dele se estilhaçar tipo vidro. Com um único movimento da espada, Shadow traz destruição, demolindo prédios conforme o poder se espalha. O Shadow Garden assiste com admiração, a Iris também. Quando o caos diminui, um buraco gigante permanece no chão. Tá dando aquelas vibes do incidente de Shibuya. Alexia fica pasma por um momento. Então pega uma espada e pratica a esgrima básica dela, agora se sentindo orgulhosa do próprio estilo de espada. De repente, Alexia ouve o nome dela à distância.
É a Iris que corre pra abraçar ela, expressando alívio que a Alexia tá em segurança. As irmãs se reconciliam. No dia seguinte, na academia, Alexia se encontra com o Sid. Agradece ele por gostar do estilo de esgrima dela e compartilha que aprendeu a amar também. Também sugere que voltem como casal, mas o Sid recusa. Envergonhada, Alexia tenta rir disso, mas acaba acertando o Sid, deixando ele sangrando atrás de um prédio da escola. Os membros do Shadow Garden se reúnem para reportar os eventos do dia anterior e compartilhar atualizações sobre as investigações. Alpha apresenta uma carta mostrando que tem impostores se passando pelo Shadow Garden. Enquanto isso, Iris pede que Glenn e Marco da Ordem Noturna, nos quais ela confia, ajudem ela a investigar o culto de Diabolos e o Shadow Garden. A única pista que ela tem é um artefato. De volta em Midgar, Sherry carrega um monte de livros enquanto lê sobre o objeto. Enquanto anda, acidentalmente esbarra no Sid, que ainda tá sangrando do encontro com a Alexia. Ele oferece a mão para ajudar ela a levantar. Mais tarde, naquela noite, um cara é atacado por um sujeito. No dia seguinte, durante o almoço, os amigos do Sid continuam perguntando até onde ele foi com a Alexia, e ele dá a mesma resposta de antes. Ryoro sugere visitarem um lugar popular chamado Mitsugoshi, onde vendem um monte de coisas que ninguém viu antes, incluindo chocolate. Sid concorda em ir. Tá curioso sobre como é chocolate nesse mundo. Enquanto isso, Iris mostra o artefato para Sherry e diz que pegou de uma instalação pertencente ao culto Diabolos. Não sabem nada sobre ele e pedem para Sherry, que é a mente mais brilhante do reino, ajudar a descobrir o que é. Sherry hesita, mas o pai adotivo dela, o vice-diretor de Midgar, encoraja ela a aproveitar a oportunidade e ter fé em si mesma. Iris menciona um novo grupo de cavaleiros que formou chamado Ordem Carmesim, que consiste em cavaleiros nos quais ela pode confiar, e vai designar eles para proteger a Sherry. Alexia se oferece para auxiliar na investigação e Iris concorda, mas faz ela prometer ficar longe de perigo. No Mitsugoshi, uma multidão gigante se reuniu, e com o tempo de espera previsto, acham que vão voltar pro hotel antes do toque de recolher. Porém, Jaga traz rumores sobre caras ruins circulando à noite, matando pessoas. Ryoro descarta isso, mas o Sid tá interessado em saber mais da história, embora ignorem ele. Enquanto espera na fila, uma funcionária se aproxima do Sid e pede para ele fazer uma pesquisa. Ela leva ele para dentro e o lugar parece familiar, lembrando ele de coisas da vida passada. A garota leva ele para outro prédio dentro do shopping, onde Gama dá boas-vindas a ele na loja dela. Ela tentou recriar tudo que o Sid descreveu do mundo dele. Pro Sid, Gama é a mais esperta das 7, mas é bem desastrada. Gama então manda o Sid sentar e ele senta enquanto as garotas limpam ela. Enquanto o Sid fica ali olhando para as garotas de cima, curte a sensação de poder. Se sente tipo o rei e que realmente virou a eminência nas sombras. Fica imaginando como a Gama conseguiu construir tudo. E como recompensa pelo trabalho duro, dá pra ela uma luz bonita que lembra a Gama de quando ele salvou ela. Sid então pergunta como tá indo a loja e ela mostra, dizendo que é graças ao conhecimento que ganhou dele. Gama assume que o Sid visitou porque ouviu sobre o incidente recente, mas o brother não faz ideia e só concorda. Ela informa que estão investigando o assunto e vão logo chegar ao fundo disso. Sid lembra que os amigos mencionaram uns caras ruins e assume que deve ser a Alexia por causa do que ela fez com ele atrás do prédio da escola. Ele diz a intenção de investigar e começa a sair. Mas Gama apresenta a mais nova integrante do jardim deles, sugerindo que use ela como quiser. Antes de finalmente sair, Sid lembra do chocolate e diz que gostaria de comprar um pouco, distraindo ela enquanto o traje de slime secretamente rouba uma moeda. O trio corre de volta para bater o toque de recolher, mas no caminho Sid ouve espadas se chocando. Inventa uma desculpa que precisa urgentemente ir no banheiro e não pode esperar até chegar em casa. Os amigos desejam boa sorte, agindo como se estivessem deixando ele num campo de batalha e prometem manter segredo. Quando eles vão embora, Sid vai checar a origem do barulho, convencido que a Alexia é a impostora. Enquanto isso, Alexia tá em luta com um cara alegando ser do Shadow Garden. Enquanto Shadow observa a cena lá de cima, fica surpreso ao descobrir que a atacante não é a Alexia. Depois da Alexia derrotar o primeiro cara, mais 2 atacantes chegam. Ela tenta lutar contra eles, mas é demais pra ela aguentar e acaba se machucando. Em retaliação, ela soca o cara que a machucou, mas mais atacantes continuam aparecendo. Quando um deles tenta atacar a Alexia, Shadow intervém, acabando com o cara. Sid informa os caras que vão pagar por se passar pelo Shadow Garden, fazendo eles fugirem. Quando tenta perseguir eles, Alexia para ele e pergunta o que ele realmente quer e como tá usando o imenso poder. Sid diz pra ela ficar fora disso e então vai embora enquanto a Alexia desmaia em seguida. Sid rastreia os caras e acaba com a vida de um deles imediatamente. Nu chega e pede pro Sid deixar ela lidar com o segundo cara, explicando que precisa extrair informação dele. Sid concorda, mas avisa pra não estragar tudo. Quando o cara avança pra atacar a Nu, ela rapidamente corta a mão da espada dele, deixando ele apavorado. Enquanto isso, Gaunt Knight, que parece a versão anime do Steel da DC, percebe que não recebeu notícia dos caras que mandou. Quando perguntam o que devem fazer, ele afirma que já que descobriram o paradeiro do artefato,
vão atrás dele. No dia seguinte, Alexia reporta para Iris que os indivíduos que encontraram são impostores. Porém, Iris hesita em confiar neles. Acredita que terão mais informação assim que a Sherry terminar de trabalhar no artefato. Mas enquanto isso, é contra ambos os grupos. Na carona para a escola, Sid ouve alguns colegas discutindo o incidente do cocô da noite anterior. Enquanto isso, os amigos dele estão fazendo planos para o chocolate que conseguiram. Hyoru decide confessar os sentimentos para uma veterana inspirado no relacionamento do Sid. Infelizmente, a garota não tá interessada e o namorado bombado dela leva o Hyoru pro canto para uma conversinha. Sid e Jaga, que estavam observando do lado, fingiram que não viram nada. Na biblioteca, Jaga diz pro Sid que vai ter mais sorte que o Hyoru, já que estudou tudo que há para saber sobre a garota. Com confiança renovada, ele sai correndo, mas o Sid logo ouve a garota gritar e chamar o Jaga de Stalker. Então ele apanha. Sem saber o que fazer com o próprio chocolate, Sid decide dar aleatoriamente. Acaba dando pra Sherry, que senta ao lado dele, já que ela é a única ali, ele casualmente entrega pra ela e ela reconhece ele. Mais tarde, quando Sherry volta pro escritório, fica imaginando o que é o chocolate. Nessa hora, o pai dela entra e comenta sobre o chocolate, dizendo que é popular hoje em dia. Sherry conta que um garoto deu pra ela. Lutheran diz que é amor à primeira vista, e acrescenta que o garoto vai estar esperando a resposta dela. Então pergunta quão longe ela progrediu na pesquisa, mas a Sherry acabou de começar. Lutheran tosse e Sherry se oferece para chamar um médico, mas ele insiste que tá bem e tem se sentido melhor ultimamente. Encoraja a Sherry, dizendo que ela tem as habilidades para ter sucesso na pesquisa igualzinho à mãe dela. Na manhã seguinte, Sherry finalmente come um dos chocolates. Quando os estudantes chegam na escola, Sid sente a presença da Nu e inicialmente assume que ela frequenta a escola, mas ela na verdade veio vê-lo. Quando sentam para conversar, ela informa sobre o cara que capturaram no dia anterior. Explica que ele foi lavado cerebralmente e conectado ao culto, mas não conseguiu extrair informação nenhuma dele. Sid lembra que o Hyoru inscreveu ele num evento de torneio, mas já que tanto ele quanto Jaga estão machucados, não vão poder participar. Sid se recusa a participar e soca os dois amigos quando tentam motivar ele com a ideia de conquistar garotas no torneio. Enquanto volta para a realidade, Nu ainda tá falando. Menciona que o objetivo do culto é usar o nome do Shadow Garden e forçar eles a sair do esconderijo. Ainda preocupado com o torneio, Sid insiste que não vai participar. Nu entende errado e acha que ele tá se referindo ao que ela tá falando. Diz que só tá informando que recentemente confirmaram a presença de um filho nomeado do culto na capital real, uma pessoa chamada Rex. Essa notícia chama a atenção do Sid, e Nu acrescenta que se o culto tá enviando filhos nomeados para a capital, provavelmente tem um motivo específico em mente. Sid decide pensar no assunto e se despede da Nu. Nu assume que o Sid já tem respostas pro problema e chama de sabedoria das sombras. Olhando ao redor, Nu lembra da vida dela antes de ser transformada em monstro. Durante o torneio, Claire vence a primeira luta, e a próxima luta é entre Rose e Sid. Todo mundo espera que a Rose, presidente do conselho estudantil e uma princesa, ganhe sem esforço. Ela também é a melhor espadachim da academia, enquanto o Sid é praticamente desconhecido. Quando a luta começa, embora o Sid pudesse ganhar fácil, ele arma um show colocando sangue na boca pro efeito. Quando a Rose acerta ele, finge voar longe, caindo de cara e cuspindo o sangue. O juiz quer acabar com a luta, mas o Sid insiste em tentar de novo. Esse ciclo se repete até a Rose finalmente decidir acabar com isso. Ligando no modo poder total, ela se prepara para atacar o Sid. Porém, o cara intervém, empurrando o Sid para fora do caminho e anuncia a Rose como vencedora. Sid ainda quer lutar, mas o cara pede maca. Rose diz que, embora tenha vencido, perdeu na batalha do espírito deles. Com a cabeça enfaixada, Sid deseja poder mostrar todas as técnicas de personagem secundário na luta. Sherry chama ele, expressando preocupação com os ferimentos. Vão tomar café onde Sherry diz pro Sid que assistiu à luta dele e ficou impressionada como ele continuou levantando. Então apresenta um presente que preparou como agradecimento pelo chocolate. Sid assume que ela tá agradecendo pela demonstração de movimentos doces de personagem secundário e aceita o presente. Sherry diz que gostaria de começar a ser amiga dele, e Sid concorda, deixando a Sherry empolgada que informa ao pai que tá por perto. Lutheran se junta a eles, e Sid conhece ele. Ele tem energia de protagonista total, e Sid sabe melhor que interagir com esse tipo de gente se quiser permanecer personagem secundário. Lutheran diz pro Sid procurar um médico no caminho de casa e ele concorda. Mas sabe que o médico vai perceber que não tá realmente machucado. Lutheran fala pra ele sobre a Sherry, dizendo que deve tratar ela bem. Mas Sid sabe que isso não é trabalho de personagem secundário, então planeja usar os ferimentos como desculpa pra ficar em casa uns dias e dar espaço pra ela. Mais tarde, Sherry considera visitar o Sid já que ele mencionou ver um médico. Tenta se convencer que não vai ser estranho se fizer isso já que são amigos, então lembra de ter visto o Sid com a Alexia. No dia seguinte, Sherry visita a Alexia enquanto ela tá curtindo um lanchinho. Alexia inicialmente acha que a Sherry tá ali por causa da investigação em andamento, mas a Sherry rapidamente pergunta se a Alexia ainda tá em relacionamento com o Sid.
Alexia confirma que terminaram e acrescenta que só estavam fingindo namorar. Sherry fica tão empolgada que compartilha que acabou de virar amiga do Sid, fazendo a Alexia sentir ciúme, tanto que racha a alça da caneca. Sherry agradece a Alexia antes de sair, e Marley ouve o som de utensílios quebrando lá dentro. Enquanto isso, quando Sid volta pra escola, sente que todo mundo tá sendo mais legal com ele, mas provavelmente tá só imaginando. Aguardam informação sobre a eleição que vem por aí. Então a Rose entra pra informar eles. Ao mesmo tempo, Gaunt e os caras dele lançam uma cúpula anti-magia na escola, e o Sid é o único que percebe. A Alexia aparece só pra encontrar os portões fechados. Pela janela, ela dá de cara com um estudante que bateu as botas lá dentro. Nesse meio tempo, o Sid tenta soltar uns feitiços, mas a magia dele tá simplesmente recusando cooperar. Do nada, uma galera estoura no local gritando que são do Shadow Garden e que acabaram de assumir o controle da escola. A Rose tenta partir pra briga, mas um dos malfeitores ameaça transformar ela em exemplo enquanto carrega energia mágica tipo Goku carregando Kamehameha. Ela vai tentar usar magia também, mas tá bugado pra todo mundo. O sujeito parte pro ataque, despedaça a espada dela e no próximo golpe o Sid entra na jogada e leva o corte. O cara sangra que nem torneira aberta e desaba no chão. A Rose se aproxima do Sid chorando tipo filme mexicano. Ela assume que ele a amava tanto que deu a própria vida por ela. O malfeitor manda todo mundo pro auditório. Enquanto isso, o Sid reinicia o coração usando a técnica secreta de personagem coadjuvante. Os 10 minutos de morte temporária. Ele usa magia para controlar o fluxo sanguíneo, mantendo o cérebro recebendo sangue mesmo com o coração parado. Sabe que é arriscado pra caramba, mas como personagem secundário, tem que fazer o que tem que ser feito. Mesmo com a magia dele ainda bem limitada, dá pro gasto pra segurar o ferimento. Depois de se vestir, Sid decide dar um trabalho danado pros invasores. Enquanto isso, a Sherry não faz a menor ideia do caos rolando e continua investigando o artefato. Nessa hora, o Rex arromba a porta. A Sherry rapidamente agarra o objeto e o Rex declara que veio buscar o artefato. Quando ele ataca, o Glenn defende e o Marco, que tá brigando lá fora, grita pra Sherry dar o fora dali, e ela vaza correndo. O Sid, no telhado, observa o pandemônio ao redor da escola. Começa a derrubar os caras um por um com tiros precisos. Ele avista uma idiota de cabelo rosa correndo feito louca e percebe que é a Sherry. Pra ajudar ela, limpa o caminho, então pula dramaticamente do topo do prédio só pelo drama mesmo. Conforme a Sherry continua se movendo, o Sid garante que nenhum guarda ataque ela, derrubando os caras discretamente. A Sherry tá tentando achar o caminho pro escritório do Lutheran quando tropeça, mas felizmente o Sid pega ela junto com o artefato. Ele aconselha ela a ter cuidado e tirar aqueles chinelos barulhentos. Ao chegarem no escritório, descobrem que o Lutheran não tá lá, e o Sid torce para que ele tenha conseguido escapar em segurança. A Sherry finalmente acha a informação sobre o artefato que suspeita estar bloqueando a magia deles. É o Olho da Avareza. O artefato pode ser programado para memorizar frequências mágicas, o que explica por que os inimigos ainda conseguem usar magia deles. A Sherry explica que quando o Olho da Avareza absorver toda a energia mágica que puder, vai soltar tudo numa explosão gigante, mandando a escola pros ares. Ela acredita que o artefato está localizado no auditório, onde tem uma quantidade enorme de magia concentrada por causa dos estudantes reunidos lá. A única forma de combater isso é com a unidade de controle do Olho da Avareza que eles têm em mãos, e ela finalmente sacou como funciona. A Sherry acrescenta que quando terminar de decodificar o artefato, planeja ir pelo porão até o auditório. O Sid não sabia, mas todas as instalações da academia são conectadas por túneis secretos feitos para emergências. A Sherry diz que se conseguir ativar o artefato e chegar perto do Olho da Avareza, deve conseguir desativar ele. O Sid acha um plano decente, dando tempo para ele se divertir um pouco como Shadow. Porém, a Sherry revela que deixou todas as ferramentas que vai precisar no laboratório dela. O Sid se oferece para buscar, dizendo que precisa ir no banheiro de qualquer jeito. Enquanto isso, o Rex tá felizão que a tomada de poder tá quase completa, mas o Gaunt questiona se ele já recuperou o artefato. O Gaunt ameaça acabar com o Rex se ele estragar o plano. Então, o Rex vai buscar a parada. Antes de sair, informa o Gaunt que tem um lutador monstro na escola. Como os melhores caras deles foram pro saco, ele quer saber se o Gaunt tem alguma ideia de quem pode estar por trás. E o Gaunt suspeita que finalmente o Shadow Garden se envolveu. O objetivo do Gaunt em tudo isso é reconquistar a posição dele nos Cavaleiros das Mesas Redondas. Enquanto o Rex anda pelo corredor com alguns capangas, 2 deles somem do nada. Quando ele vira pra checar, os outros 2 também evaporam. Confuso, o Rex se vira só pra levar uma porrada na cara e ir parar no chão. Levantando, ele conjura uma rede ao redor dele mesmo pra que não importa quão rápido o Sid seja, no segundo que for pego na rede, o Rex vai saber. Sem ele saber, o Sid já tá dentro da rede com ele. Quando o Rex vira, leva outra porrada na fuça e vai voando de novo. No segundo seguinte, o Sid mete um chute nele. Porém, dessa vez o Rex consegue aterrissar direitinho. Surpreso que o Sid conseguiu acertar ele de dentro da própria rede, o Rex questiona que tipo de artefato o Sid tá usando.
Então percebe uma sala de aula cheia de corpos dos capangas dele e fica mega confuso. O Cid chama ele do teto e encerra a briga antes mesmo dela começar direito. O Rex foi eliminado da jogada. Enquanto isso, a Nu encontra os corpos do Glenn e do Marco. Antes de poder fazer alguma coisa, o Cid aparece, surpreendendo ela. Ela informa que o Marco era o noivo dela. Enquanto o Cid procura as ferramentas da Sherry, a Nu conta que o Shadow Garden infiltrou na academia e tá aguardando ordens. Ela explica que por causa da cúpula, só as 7 conseguem usar as habilidades completas. Também atualiza ele sobre a situação lá fora. A Nu menciona que estão esperando o movimento inimigo antes de atacar. Depois de ajudar o Cid a achar uns itens, a Nu pergunta para que ele planeja usar aquilo. O Cid resume todo o plano da Sherry sem dar crédito para ela, é claro, e diz que vão terminar antes do pôr do sol. Ele sai andando e a Nu diz que o Shadow Garden vai estar preparado pro ataque até lá. Antes de ir embora, a Nu lança um último olhar pro Marco. Fora da cúpula, a Iris e os outros soldados estão quebrando a cabeça tentando achar um jeito de infiltrar na cúpula. Vai ser complicado desfazer a cúpula de fora, já que a maioria dos especialistas está presa dentro da cúpula e as matas e túneis também foram selados. Isso leva à suspeita de que tem um informante interno pros terroristas. Nessa altura, o Shadow Garden já cercou o prédio todo, espreitando de cima e esperando o sinal fantasma. A Rose fica sentada de boa, observando a situação. Mesmo achando que foram inutilizados sem a magia, ela também sabe que não teriam chance de qualquer forma por causa do Gaunt. A Sherry tem tudo montado e finalmente decifra o artefato. Agora consegue cancelar o efeito do Olho da Avareza. Ela abre uma entrada secreta que leva pelos túneis, que vai usar para chegar no Olho da Avareza. Antes de embarcar nisso, a Sherry brevemente lembra dos eventos que levaram à morte da mãe e como o Lutheran a adotou e cuidou dela como se fosse filha legítima. Ela deseja retribuir usando o artefato para parar os efeitos do Olho da Avareza e salvar a vida dele. A Sherry agradece o Cid pela ajuda, embora ele aponte que mal fez alguma coisa, e eles se separam. O Gaunt percebe que o Rex não voltou e os subordinados dizem que não viram ele nem os outros que foram junto. Enquanto isso, uns estudantes estão no pé da Rose sugerindo reagir, embora ela mencione que é inútil tentar já que não são páreo. Os terroristas começam a atirar e zoar os estudantes, provocando eles ao extremo. A Sherry finalmente chega no auditório, mas parece que o Gaunt estava esperando a chegada dela enquanto sorri malicioso. O Gaunt tira o Olho da Avareza, fazendo isca para Sherry ativar o artefato para neutralizar o efeito do Olho da Avareza. Tudo isso tá indo conforme o plano dele, já que agora tem controle total do Olho da Avareza. Os esforços da Sherry funcionam e a cúpula é derrubada junto com o bloqueio de magia. Como agora podem usar magia, a Rose lidera todo mundo para atacar os terroristas. O Gaunt sai de cena, ordenando os caras a derrubarem os estudantes. A briga fica cada vez mais intensa e o alvo da Rose é o Gaunt, mas ela acaba encurralada e basicamente esmagada por uns terroristas. Tão prestes a engajar quando o Cid chega com a guarda sombria. Eles se apresentam e o Cid dá a ordem para atacar. Como esperado, os agentes do Shadow Garden dominam a luta com facilidade, dando espaço para Rose e os outros estudantes fugirem da cena. O Cid tem o olho no Gaunt, que tá saindo fora bem calmamente. A Sherry tá preocupada em encontrar o pai, o Lutheran, mas ele não tá em lugar nenhum. Nessa hora, rola um incêndio no prédio, obra do Gaunt. Sorte pros que tinham lição de casa para entregar no dia seguinte e não fizeram. Felizmente, a Rose e os outros conseguem sair do prédio. A Iris está preocupada e curiosa também, dado como tudo é estranho. Quando ela pergunta, a Rose dá uma visão geral, mencionando a chegada do Cid e dos agentes dele, e acrescenta que não tem certeza qual grupo é o verdadeiro Shadow Garden. A mera menção da presença deles deixa a Iris irritada. Os agentes do Shadow Garden completaram a missão e só ficam no topo do prédio, tipo versão melhorada das Viúvas Negras. Enquanto isso, a Sherry ainda tá procurando desesperadamente o pai nas chamas, mas continua sem sinal dele. Faz você se perguntar o que o Gaunt tá fazendo no escritório do Lutheran, queimando os livros dele. Como muitos outros farmadores de aura, o Shadow tá numa posição confortável de farmar aura quando chama a atenção do Gaunt, revelando a identidade dele como Lutheran. Tirando o capacete, o Lutheran pergunta como o Cid sabia, e o Cid diz que era óbvio. O Cid tinha uma pergunta. Qual era a razão do Lutheran pra tudo isso? Ele não parecia o tipo de agir assim. O Lutheran explica que era um espadachim impressionante que aspirava a chegar ao topo. Infelizmente, assim que alcançou esse objetivo, ficou doente e todos os esforços foram pro ralo. Desde então, ficou devotado a encontrar a cura para a doença dele. Encontrou potencial num artefato específico e fez a mãe da Sherry, uma cientista brilhante, pesquisar sobre ele. Eles se davam super bem até ele decidir matar ela cruelmente porque ela alertou sobre o perigo do artefato e sugeriu entregar para o governo. A Sherry não sabe disso, e o Lutheran explica o cenário sem nenhuma forma de empatia ou remorso. O Cid pergunta para confirmar se o Lutheran estava só usando a Sherry para os ganhos egoístas dele, e o Lutheran pergunta se isso vai irritar o Cid. Porém, o Cid é basicamente indiferente a tudo já que lapidou a mente, focado em só uma coisa. O Cid pula o papo furado e vai pra postura de luta contra o Lutheran, que tá preparado para confrontar também.
Eles dois se lançam um contra o outro, mas o Lutheran domina o Sid, ou melhor, o personagem secundário. Sem perder tempo, o Sid volta, mas como Shadow, então basicamente o Lutheran tá fritado. Ele fica visivelmente abalado e começa a reclamar sobre como tá em desvantagem. O Lutheran saca o código de trapaça dele, o Olho da Avareza, que agora desbloqueou o valor verdadeiro já que o controle foi combinado com ele. Ele passa por uma transformação quase tão longa quanto a dos Power Rangers, e o Sid só assiste. Depois da transformação do Lutheran acabar, ele ataca felizão, cortando aqui e ali, mas o Sid claramente não tá impressionado e domina ele completamente. O Lutheran continua lutando mais desesperadamente. Ele achou que mandou bem, mas ainda não consegue acertar um golpe. O Lutheran tá basicamente chorando agora enquanto menciona que fez arranjos incriminando o Sid e os agentes dele por tudo que aconteceu. Não importa se o Sid ganhar a luta, o público e todo mundo vão desprezar e caçar ele. O Sid aponta que não poderia se importar menos se é amado ou odiado. O Shadow Garden não tá num caminho justo ou maligno, só faz o que precisa ser feito. E no fim das contas, o Shadow Garden vai continuar fazendo a parada deles de qualquer forma. O Lutheran fica agitado, e antes da luta se arrastar, o Sid dá o golpe final e acaba com a vida do Lutheran de forma tão cruel quanto ele fez com a mãe da Sherry. A Sherry chega bem na hora de testemunhar esse último momento, sem saber das revelações e reviravoltas, e fica completamente arrasada, chorando desesperadamente. Isso já é uma experiência traumática, e o Sid sente que é melhor não deixar ela saber a história completa. Ele sai de forma chamativa. O Shadow Garden foi acusado de um monte de crimes. A Alpha e as outras não têm problema com isso, e o Sid tá de boa. Elas são devotadas a seguir o Sid e a determinação dele. A escola ainda tá uma bagunça, mas estão fazendo esforços para melhorar. A Sherry encontra o Sid e eles conversam. Depois de expressar a gratidão pela assistência dele durante o incidente, a Sherry revela que vai se mudar para estudar no exterior. Ela explica que tem algo que precisa realizar que não consegue fazer no momento com o conhecimento atual. Além disso, sente que não tem razão para ficar agora. O Sid não é ótimo em conversa, então as respostas dele são bem básicas. A Sherry expressa que desejava ter conseguido conhecer ele melhor, e o Sid responde que podem fazer isso na próxima vez. Antes de sair, o Sid pergunta o que a Sherry precisa fazer, mas ela responde que é segredo. Com isso, eles se despedem. As férias de verão começaram mais cedo, já que a escola virou escombros por causa do incidente. A maioria dos estudantes saiu dos dormitórios e foi para casa, mas o Sid escolhe ficar já que não tem nada para fazer em casa. Ele até consegue escapar da irmã, grudando no teto tipo o Homem-Aranha. Infelizmente não tem muito o que fazer na escola também, e o tédio bate forte. É quando ele recebe uma mensagem da Alpha, e as coisas começam a ficar interessantes. É sobre a Terra Sagrada, Lindworm. Os agentes do Shadow Garden estão fazendo o dia normal deles. A Epsilon parece estar tirando o máximo proveito dos poderes dela, turbinando a aparência. O Sid tinha dado um discurso motivacional sobre mudar o destino através do slime mágico, e ela levou para outro nível, basicamente ganhando inspiração na aparência da Beta. Enquanto isso, a Beta tá criando uns cenários fantasiosos para ela mesma e escrevendo, ela sendo capturada e o Sid vindo pro resgate dela tipo cavaleiro farmando em roupas escuras. Armaduras brilhantes são superestimadas. Esse cenário é um pouco dramático demais, até pra Beta, e ela descarta a ideia. Ela fica frustrada e decide sair para tomar um ar fresco. Mas o propósito dela de sair é esmagado quando encontra a Epsilon, que tá basicamente ostentando a aparência fake. É tipo um usuário de esteroides se gabando dos ganhos da academia para um natural. A Epsilon só continua provocando a Beta, que realmente não sabe como dar respostas afiadas. As coisas finalmente ficam serenas e sérias quando a Nu interrompe, mencionando que tem mensagem da Alpha. A Alexia tá fazendo compras no estabelecimento da Gama, se preparando para a viagem às Terras Sagradas. Ela vai ser convidada especial para o julgamento da deusa. A Iris está lá para acompanhar e, como esperado, é mais reservada. Ela tenta persuadir a Alexia a ficar quieta quando chegarem nas Terras Sagradas, mas a Alexia já decidiu bancar a Sherlock Holmes. A Gama finalmente vem encontrar elas e se apresenta usando o pseudônimo. Ela trata as duas como convidadas especiais, e depois de captar a preferência estranha e indireta da Alexia, a Gama tem algumas sugestões. São basicamente lingeries, o que a Iris desaprova firmemente. A Alexia, por outro lado, tá apaixonada em conseguir isso tanto quanto o Luffy tá em achar o One Piece. Elas têm um pequeno atrito sobre isso, e no final, a Alexia sai vitoriosa, conseguindo o que queria. E ela nem precisou de mais de 1000 episódios. Depois do incidente na escola anteriormente, quando os feridos estavam sendo tratados, a Rose procurou desesperadamente pelo Sid até finalmente encontrar ele enrolado em bandagens tipo múmia. O Sid tá fingindo estar machucado. Mas ninguém sabe disso porque ele é um ator premiado. A Rose foi atingida pelo cupido no momento que o Sid foi atingido pela lâmina quando pulou na frente dela. Ele deu a vida por ela, e agora ela tá retribuindo dando o coração. Mas o Sid preferiria receber um coração literal do que ter outro arco de comédia romântica. Ele se vê no trem com a Rose. O plano dele era viajar na classe econômica pro Cidade Sagrada num trem. Mas aí cruzou com a Rose, e foi assim que se viu numa cabine luxuosa bebendo vinho e tendo zero interesse na conversa fiada da Rose.
A Rose já tá se derretendo por ele sendo grudenta e tudo mais, e até falando sobre casamento. O destino deles é Lindworm. Ainda tem muita distância pra cobrir e o Sid só precisa de um espaço. Sabe que mandou bem quando o Sid puxa o truque do Homem-Aranha pra evitar você. Eventualmente, chegam em Lindworm e tão basicamente passeando quando a Rose cruza com a sessão de autógrafos do autor favorito dela. Ela fica empolgadíssima com isso e depois de explicar tudo pro Sid, sai correndo pra pegar um autógrafo. Passando pelos trabalhos da autora, o Sid acha muito suspeito que a maioria dos livros são similares a livros do mundo anterior dele. Ele suspeita que isso só pode significar uma coisa: tem outro reencarnado. O Sid decide entrar na fila e descobrir por si mesmo, mas descobre que é só a Beta com o conhecimento das histórias que ele costumava contar pra ela. A Beta conseguiu plagiar elas com sucesso e virar autora celebridade. Ela escreve o relatório da missão no livro do Sid em vez de assinar, informa ele, e entrega enquanto ele fica ali provavelmente pensando em como é financeiramente um fracassado. Quando a Rose checa o livro do Sid pra ver o autógrafo, ela reconhece que a escrita é numa linguagem antiga. Ela realmente não consegue entender nada já que é taquigrafia e questiona as ações da Beta. Mas o Sid explica que é simplesmente porque é estiloso. A Alpha tá na Catedral Lindworm, que virou cena de crime agora já que o arcebispo Drake foi assassinado. A Alpha não fez isso e fica imaginando o que o arcebispo Drake devia estar escondendo ou envolvido para justificar a morte dele. Ela tem um monte de perguntas que desejava que ele tivesse vivo para responder. Nessa hora, ela é descoberta e os alarmes soam, não que consigam pegar ela mesmo em bloqueio total. O Sid observa de longe e empolgado. Finalmente põe os olhos num corredor provavelmente envolvido no incidente da catedral. O cara não tem chance nenhuma considerando o fato que o Sid alcança ele rapidinho. Ele não tem chance nenhuma de luta já que a Epsilon aparece e termina com ele. O Sid elogia a Epsilon e pede relatório da missão. Segundo ela, foi obra do executor do culto. Eles conseguiram derrubar os capangas dele, mas o executor ainda tá solto. Tem um plano B e o Sid aponta que eles não devem decepcionar ele. Com isso, ele sai. Também, ele consegue perceber que ela empilhou slime no corpo. O Sid não é de ser exigente, mas tem preferências. Ele se refere a elas como coisas insignificantes que ele curte, e um exemplo disso são fontes termais. O Sid casualmente entra na fonte e se submerge nela. O fato da Alexia estar na mesma fonte não incomoda ele. A Alexia fica surpresa e tensa por um tempo e então decide começar uma conversa, apontando que tá feliz que o Sid se curou do ferimento que sustentou quando ela atacou ele outro dia. O Sid pergunta pra Alexia por que ela tá em Lindworm, e ela responde que é convidada especial no julgamento da deusa. Ela então pergunta a mesma coisa pra ele, e o Sid explica que foi convidado pra um evento, que ele suspeita ser o julgamento da deusa. Também, não tem muita certeza do que se trata, e a Alexia explica que é um evento anual, um ritual de luta realizado no único dia do ano que as portas do santuário abrem. Guerreiros antigos são despertados para competir contra desafiantes. Não que o Sid esteja interessado em participar, mas a Alexia aponta que é tarde demais para se inscrever, já que a aplicação tem que ser feita antes. Também os guerreiros antigos só aceitam chamados dos dignos, então nem todo mundo consegue lutar. Ela menciona que anos atrás foi um desafiante que conseguiu invocar o herói Olivier, embora não tenha vencido. Mesmo assim, a Alexia não tem certeza de quão autêntica a notícia é, já que não estava lá. A Alexia meio que se gaba que não vai competir porque tem coisas mais importantes para fazer, mencionando que o arcebispo foi assassinado. Ela tá lá para auditar o arcebispo e diz que não pode divulgar mais info. Ela sugere que, se o Sid quiser saber mais, deveria se juntar aos Cavaleiros Carmesim, mas o Sid recusa na lata. O festival do julgamento começa e o coliseu fica cheio de espectadores. O arcebispo interino, Jack Nelson, faz um discurso de abertura e a multidão vibra empolgada. Ele traz história, mencionando o herói Olivier, a quem a deusa Beatrix concedeu poderes para derrotar o demônio Diabolos. O Olivier lutou bem e com força, arrancando o braço esquerdo do Diabolos, que dizem tá selado no santuário até hoje. Os desafiantes, que parecem bem energéticos e empolgados, vão enfrentar os guerreiros antigos que lutaram ao lado do Olivier. Da multidão, a Alexia encara o arcebispo Jack, a quem ela chama de careca porque obviamente ele tinha recusado antes a dar acesso para ela realizar a auditoria que veio fazer. Isso é frustrante para Alexia, já que ela nem tem a opção de voltar pro pai para conseguir outra autorização dada à distância. A Alexia também não pode fazer a auditoria escondido porque não quer problema entre a família real e os ensinamentos divinos. A mente dela destaca o careca como principal suspeito, mas não tem muito que ela possa fazer nesse ponto. A projeção de ódio dela muda pra pobre Beta que tá do lado dela, recebendo admiração e atenção dos fãs. Ela não acredita na personalidade da Beta, firmemente convencida que apesar de parecer boa e perfeita, a Beta é corrupta por dentro. O sentimento é mútuo, já que a Beta não gosta da Alexia também. Todo o caso escolar dela com o Sid ainda irrita a Beta. A Alexia move as coisas pro próximo passo. Não, literalmente ela pisa no pé da Beta. Longe da briguinha dela está a Rose, que tá acenando majestosamente pra multidão. O Sid, por outro lado, tá tendo um momento perfeito de personagem secundário, só ali pra assistir.
A cerimônia começa e uma cúpula é levantada para marcar a área de luta da audiência. Mesmo alguém tendo morrido na cerimônia anterior, já que numa luta contra um guerreiro antigo não podem sair até um dos lutadores cair, as pessoas ainda estão dispostas a participar por causa da recompensa. As lutas começam, mas a coisa na mente do Cid é fazer uma entrada chamativa como Shadow e mostrar um pouco da força dele. Ele deseja que permitissem entradas sem inscrição, porque embora pudesse simplesmente entrar na competição, preferiria guardar a entrada para um momento mais importante e apropriado. O Cid decide deixar pra lá, já que não tem nada que possa fazer. Nessa hora, a Alpha cruza a mente dele e ele fica imaginando onde ela tá. As batalhas rolaram por um bom tempo, e o Cid tá cansado esperando que tudo chegue ao fim. Surpreendentemente, o próximo desafiante chamado é o Cid, e leva um tempo para processar. Tem algumas opções na mente do Cid. Primeiro, ele pode participar da batalha. Porém, já que guerreiros antigos são invocados baseado no nível de força do desafiante, vai ser revelado que ele possui poderes extraordinários, pois o guerreiro antigo invocado para ele vai ser incrivelmente poderoso. Segundo, ele pode tentar fugir, mas já que é sabido que ele é da academia, fugir só faria ele ser expulso pela administração da escola quando descobrirem que foi contra os ensinamentos divinos. O chamado pro Cid continua, e o careca até sente que o Cid tá com medo. Mas nessa hora, a terceira opção, o Cid aparece como Shadow para confundir a situação e tirar a atenção de todo mundo do personagem secundário Cid. A presença dele ali é surpreendente e ofensiva pro careca, que sente que o Cid é confiante demais e vai se arrepender. Acrescentando mais surpresa, é o fato que um guerreiro antigo é invocado, mesmo sem ser ativado pelo careca. A guerreira invocada, Aurora, é parada séria, e até uma vez aterrorizou o mundo segundo a Beta. Quando a Alexia pergunta como ela sabe disso, dá a desculpa que é porque é a autora. A Beta não sabe que causa a Aurora causou e pede mais detalhes pro careca. O careca começa a gaguejar desajeitadamente. Ele menciona que o Shadow tá sem sorte porque tá enfrentando a Aurora, que é a bruxa mais forte da história. Mas a Alexia, pelo contrário, menciona que se a Aurora foi invocada para lutar com o Cid, então devem estar no mesmo nível, e ela sente que a luta não vai ser rápida. Tanto o Cid quanto a Aurora conseguem sentir a emoção dessa batalha. Eles começam a lutar e a Aurora tá na ofensiva, projetando múltiplos espinhos que o Cid desvia. O careca sente que a análise dele de que a Aurora ia dominar o Shadow estava certa, mas a Beta aponta que nenhum espinho tocou o Shadow. A Alexia concorda com isso já que observou que o Shadow ainda tá só observando. Essa é uma batalha ideal pro Cid, e segundo ele, não experimentava isso há um tempo. Mas ele percebe que ela ainda tá presa, e infelizmente tem que encerrar tudo, abrindo caminho até a Aurora enquanto corta pelos espinhos e finalmente acerta um golpe. Ele deseja ter lutado com ela em força total. Assim que a batalha termina, o Cid sai da arena. Isso é inacreditável pro careca. Nessa hora, a cúpula ao redor da área de luta se estilhaça. Um feitiço se espalha de dentro e além da arena, e uma porta aparece no centro. A Alpha, Delta e Epsilon estão na área também. A Alpha reconhece a eminência do Cid, já que o santuário responde a ele. O Cid pousa longe da arena. Ele tá orgulhoso da distração que causou como Shadow, e tá confiante que as pessoas devem ter esquecido do personagem secundário Cid. Nessa hora, uma porta mágica aparece na frente dele. O Cid fica confuso e tenta escapar da porta, mas ela continua seguindo ele, reaparecendo onde quer que vá. Finalmente, o Cid desiste e entra. As pessoas no santuário tão curiosas sobre a porta que magicamente apareceu no centro da arena. O careca não consegue acreditar que o santuário respondeu ao Shadow e vai em frente para explicar para Alexia e Rose quando perguntam que nada assim já aconteceu. Ele também explica que a porta toma a forma mais apropriada para responder àqueles que a procuram e são dignos de passar, significando que existem diferentes tipos de portas. Uma proibitiva, uma convidativa e uma acolhedora. A Beta tem um sorriso no rosto. A porta começa a abrir e o careca imediatamente ordena que a audiência evacue a arena. O festival é cancelado e as pessoas são obrigadas a deixar as instalações. O careca tá prestes a escoltar a Alexia, Rose e Beta pra fora quando percebem que os agentes do Shadow Garden estão presentes. Eles piram, mas a Alpha vem de forma gentil, pedindo pra eles ficarem fora até a porta fechar. Com isso, a Alpha entrega as coisas pra Epsilon e então se move com o resto dos agentes pela porta. Eles estão confusos sobre o que o Shadow Garden quer e a Epsilon responde que querem que eles fiquem parados até a porta fechar, mas ela menciona que vai levar o careca junto. O careca pergunta o que o Shadow Garden planeja fazer no santuário, e a Epsilon menciona que é mais sobre o que vão encontrar do que o que vão fazer. A Beta é mantida sob a mira da faca para impedir a Alexia e Rose de se envolver com a ameaça de que a Beta vai ser eliminada. O careca também é contido, mas enquanto a Epsilon tá prestes a levar eles pela porta antes dela fechar, o careca puxa um truque tipo, nós temos um Hulk, igual o Loki fez em Guerra Infinita. No sinal dele, o executor sai do nada e se lança na Epsilon, quase pegando ela, mas não fosse pelos reflexos mais rápidos dela. O executor consegue pegar uma parte do corpo de slime dela, mas a Epsilon não pode permitir que uma parada embaraçosa dessas aconteça assim.
Ela rapidamente reconecta o slime no corpo quase tão rápido quanto aconteceu. Ela tá muito pistola e corta o executor em pedaços que não dá pra juntar de raiva. Ela pergunta furiosamente pro careca se ele viu aquilo e ele nega tremendo. Quer dizer, mesmo se viu, quem em sã consciência confirmaria isso quando ela literalmente acabou de transformar um cara em pasta? Ela puxa ele com raiva e corre pela porta enquanto a Beta também é trazida pelos outros agentes, deixando a Alexia e Rose pra trás. Incapaz de resistir ao impulso de ficar de fora, a Alexia pula pela porta. Vendo isso, a Rose também cede, pulando logo antes da porta fechar. Elas chegam do outro lado da porta, trombando com a Beta. A Alexia explica pra Alpha que simplesmente não conseguiu evitar passar pela porta e a Alpha decide deixar pra lá, sugerindo que é melhor se participarem em aprender o que estão prestes a descobrir ali. Eles estão no lugar onde o braço esquerdo do Diabolos está selado, segundo a lenda. O careca diz que é conto de fadas e fica imaginando por que vieram ali só pra encontrar o braço. Mas a Alpha menciona que estão mais interessados em descobrir sobre o culto de Diabolos. Eles sabem que o careca não pode dar as respostas, então estão ali pra descobrir por conta própria. A Alpha afirma que tá ciente dos motivos do culto e a razão de ela se parecer com o herói Olivier. Ela remove o capuz, revelando um rosto que parece exatamente como o do Olivier. O careca fica chocado ao perceber que a Alpha é uma elfa possuída. Ele nota que ela não era compatível e não deveria sobreviver. Em resposta, a Alpha revela que estão cientes da verdade sobre os possuídos. Ela acrescenta que acreditam que as intenções do culto vão além de simplesmente reviver o demônio. Eles precisam testemunhar por si mesmos. A Alpha abre uma passagem para um lugar que ela considera ser o cemitério de memórias antigas e rancores demoníacos. Embora o careca ache isso impossível, com isso começam a jornada. O Cid entra num quarto do outro lado da porta mágica, onde encontra a Aurora, que tá contida. Eles trocam cumprimentos e discutem a luta deles, que ambos curtiram. Mesmo a memória dela não sendo completa, ela acredita que o Cid é o oponente mais forte que enfrentou. O Cid se sente honrado, mas precisa sair, então pergunta por uma saída. A Aurora também não sabe. Mesmo tendo acabado de lutar com ele no mundo exterior, ela não sabe como chegou ali. Simplesmente acordou lá. O Cid tá prestes a sair e continuar vagando quando a Aurora pede pra ele libertar ela. O Cid casualmente corta as amarras, libertando a Aurora assim sem mais nem menos. Acho que quando você é apelão, não tem com que se preocupar em libertar uma bruxa ameaça mundial. A Aurora sugere que trabalhem juntos, já que compartilham os mesmos objetivos. Embora nunca tenha escapado antes, ela acredita que sabe como fazer. Ela descreve o santuário como uma prisão de memórias, e tá convencida que se destruírem o núcleo no centro, ela será libertada. O Cid questiona se só ela vai escapar, ao que ela confirma. Ela acrescenta que quando o núcleo for destruído, tudo associado a ele também será perdido. Isso não importa pra nenhum dos dois. Estão na mesma página. Antes de saírem, a Aurora acrescenta um detalhe final. Eles não podem usar magia. O Cid não liga pra isso. Ele afirma confiante que é bom em quebrar coisas. Logo antes de partirem, o Cid pergunta pra Aurora o que ela planeja fazer quando estiver livre. Ela responde que simplesmente vai sumir no nada. A Alpha e os outros agora estão vendo as memórias do Olivier. Anos atrás, o culto reuniu um monte de órfãos e experimentou neles. Só algumas das crianças, os possuídos, sobreviveram. O Cid e a Aurora passam por uma memória que parece ser da Aurora. Uma criança tá chorando lá fora, e o Cid fica imaginando qual parece ser o problema dela. Ele também percebe que a criança se parece muito com a Aurora. Segundo a Aurora, eles têm que encerrar a memória para seguir em frente, e o Cid fica confuso. A Aurora diz pra criança que chorar não vai mudar nada logo antes de dar um tapa na cara dela. É mais tipo um tapa de despertar e a criança para de chorar. O Cid sente que ela pode ter sido um pouco dura, mas a Aurora garante que tá tudo bem já que a criança é ela mesma. A memória terminou e eles avançam. O Olivier foi um dos sobreviventes compatíveis com as células demoníacas que o culto tinha implantado nas crianças como experimentos. O careca tenta defender o fato, afirmando que precisavam de poder se fossem lutar contra o demônio. A desculpa deles é inválida e ninguém liga mesmo. A Alpha afirma que o Olivier cortou com sucesso a mão do demônio. E embora a Alexia pergunte pra confirmar se não é só conto de fadas, a Alpha não tem intenção de convencer ela. A Delta menciona que até as memórias que estão vendo no momento podem não ser 100% autênticas. Conforme memórias desbotam com o tempo e são substituídas por novas, ela continua a narração mencionando que depois que o Olivier amadureceu e ganhou os poderes do Diabolos, recebeu uma missão de extrair novas células do Diabolos. Diferente do conto de fadas que diz que foi enviada para vencer o Diabolos, o careca tenta negar o fato, mas é contido. A Alpha afirma que mesmo depois de ficar poderosa, o Olivier ainda permaneceu obediente, porque achava que era tudo pelo bem maior. Mas o culto tinha outros planos. Na luta contra o Diabolos continuava vivo não importa quantas partes o Olivier cortasse. Teve muitas baixas até o culto finalmente conter o braço esquerdo do Diabolos e usar para pesquisa. O resultado dos experimentos foi as drogas de poder estranhas, mas os efeitos colaterais eram grandes demais, o que não era o que o culto procurava.
O culto pegou o braço, realizou mais experimentos até chegar num resultado desejado. Um único gosto concederia grande poder e imortalidade sem envelhecer. Isso é confirmado já que o careca parece exatamente do mesmo jeito que era naquela época, pois está presente na memória. Ele é forçado a revelar o nome da droga, e ele não resiste muito, soltando que a droga se chama As Pérolas do Diabolos. Mas as drogas tinham uma falha que, inicialmente, a Alexia suspeita ser a perda de cabelo já que o careca não era careca naquela época. Isso faz o careca pirar. Ele ficou careca por causa do estresse. Ele não tem orgulho da cabeça também. A Alpha revela que a falha das Pérolas do Diabolos é que os efeitos passam quando não tomadas regularmente. Eles tomam uma por ano e é feita em pequena quantidade, só o suficiente para os 12 membros dos Cavaleiros das Mesas Redondas, a organização de mais alto ranking no culto. Até hoje, ainda não aperfeiçoaram a droga e ainda acreditam que a chave para fazer ela perfeita é a mão do Diabolos e os descendentes do Olivier. Como a Alpha, o careca não nega nada dessa vez. Ele afirma que todos os membros do culto querem poder e vida eterna que as pérolas têm a oferecer. E ele concorda que está entre os Cavaleiros das Mesas Redondas, se libertando da Delta, que estava contendo ele. A introdução vil dele é interrompida quando a Delta enfia a espada nele e joga o corpo embaixo, comportamento clássico da Delta. A Epsilon lembra a Delta que foi instruída a não eliminar ele até conseguirem toda a informação que querem dele. Percebendo, a Delta começa a pedir desculpas. A Alpha deixa pra lá, mas mais importante aponta que se a Delta quer eliminar alguém, deveria ter certeza que estão realmente mortos. Enquanto ela fala, o careca se levanta de onde tinha sido descartado. A área inteira se transforma num branco cegante, dividindo todo mundo em 2 grupos. O careca emerge, totalmente transformado e preparado para a batalha, declarando que a Alpha e os outros vão se arrepender do dia que se voltaram contra o culto. Ele se duplica, mas a Delta já está energizada para o confronto, acertando uma das poses de luta mais estilosas. A Delta começa a atacar o careca, eliminando os múltiplos dele em segundos. Ele tenta revidar, mas a Delta continua desviando e derrubando os múltiplos. Nessa hora, ela percebe que a magia dela começou a falhar, e ela recua. A Alpha consegue entender o que tá rolando antes do careca começar a se gabar sobre o fato de que estão no centro do santuário, que vai absorver a magia deles, mas deixar ele mais forte. Ele planejou atrair eles ali o tempo todo, e agora tá perto o suficiente. A Delta não se abala, mas na verdade tá empolgada porque tem muita eliminação pra fazer. O Cid e a Aurora chegam num campo de batalha com um monte de soldados caídos. Tem outra versão criança da Aurora, ainda chorando. A Aurora pega a espada do Cid e vai dar uma cortada nela mesma. Não só porque ser chorona é irritante, mas porque é essencial para terminar a memória. Nessa hora, os soldados mortos acordam e são similares a zumbis. Eles vão atrás da Aurora, mas o Cid é rápido o suficiente para mover ela para fora do alcance. A Aurora diz que o santuário tá rejeitando eles, e o Cid compara o cenário a eles sendo vírus e o sistema mandando antivírus atrás deles. Ele pergunta o que vai acontecer se a Aurora for eliminada ali, e ela acredita que vai acordar de volta no primeiro quarto. É basicamente tipo jogar videogame que não tem pontos de salvamento. O time da Epsilon continua pelo santuário quando encontram uma pessoa tipo zumbi. Ficam em guarda, mas a Epsilon manda eles relaxarem. Ela anda na frente, e quando o zumbi chega nela, passa direto por ela. Estão todos confusos, e a Epsilon explica que é uma memória que reagiu a eles, os possuídos, e se materializou. Eles chegam numa biblioteca onde começam a folhear os livros. Descobrem uma riqueza de informação, suficiente que percebem que não vão precisar voltar. Porém, o lado negativo é que os livros são memórias e não podem ser levados com eles. Felizmente, trouxeram uma câmera que usam para fotografar as páginas importantes. Enquanto elogiam o gênio da câmera e do Cid, a magia deles começa a enfraquecer, incluindo o slime que usam como roupas. Isso só pode significar que estão chegando mais perto do centro do santuário. E a Epsilon aconselha que tenham cuidado como gerenciam a magia. A Epsilon é a parte mais triste disso, já que as partes falsas do corpo dela caem. É bem ruim, já que todo mundo percebe isso. Mas a Epsilon não é de cavar o chão e se esconder de vergonha, já que reconecta elas de volta no corpo rapidamente. Dá pra ouvir o terror na voz dela quando pergunta pros outros se algo acabou de acontecer, e eles são sensatos o suficiente pra fingir que não viram. A batalha do Cid e da Aurora contra os soldados zumbificados continua rolando. A Aurora elogia a força do Cid considerando o que ele tá fazendo, mesmo sem magia. O Cid explica que tem treinado desde jovem, porém não importa quão fortes sejam ou quantos zumbis derrotem, a luta permanece infinita sem magia. O Cid decide tomar a decisão essencial e pede desculpas logo antes de cortar a Aurora jovem, encerrando a memória. Eles avançam para um quarto onde a Aurora identifica ser o centro do santuário. O careca tá tendo um tempo difícil e aterrorizante, já que as coisas não estão do jeito que ele pensou. A Delta foi no modo fera total nele, eliminando os múltiplos dele tipo se fossem insetos. Ele não entende como isso é possível, já que deviam estar fracos porque a magia foi enfraquecida. O careca fica imaginando se a Delta despertou sozinha e menciona que a técnica para isso foi perdida há muito tempo. Ele finge não se abalar ou talvez só tá em negação,
criando mais múltiplos. O careca se gaba que é o poder total dele, mas a Delta tá sedenta por sangue e forma o slime pra ficar branco o suficiente pra esmagar todos de uma vez. A Aurora diz pro Cid que ali eles destroem o núcleo mágico do santuário, que deveria estar do outro lado da porta. Eles têm que cortar as correntes pra passar, mas o Cid diz que não consegue fazer isso com a própria espada porque vai quebrar. Porém, a espada enterrada tem uma escrita que afirma que pode cortar as correntes. O Cid faz uma avaliação rápida da espada e diz que não vai conseguir sacar ela. Isso é exatamente tipo o conto do Merlin e a espada enterrada onde só o escolhido pode puxar a espada. O Cid dá uma tentativa honesta, mas a espada rejeita ele. Tem uma escrita que confirma isso e a Aurora lê que só os descendentes diretos podem sacar a espada. A Aurora fica impressionada que o Cid conseguiu decifrar as escritas mágicas, e ele se gaba que dominou todas as formas de escrita mágica. Já que basicamente não tem nada que possam fazer, só ficam ali sentados esperando. A Alexia, Rose e Beta só ficam paradas testemunhando o massacre dos múltiplos do careca. A Alexia sente que a Delta não tá trabalhando com o Shadow, porque diferente dele, o Shadow luta de forma mais ordenada e precisa, não selvagem e bárbara. A Beta menciona a possibilidade de que ela pode ser só a canhão descontrolada do time. A luta logo termina, e a ilusão toda branca desaparece, revelando o careca, que tá se escondendo acovardado. Ainda surpreso com o resultado dessa luta, ele fica imaginando como eles conseguiram limpar todos os múltiplos dele. E a Alpha explica que os múltiplos dele, todos compartilham um cérebro, que não é suficiente para controlar todos eles para se moverem livremente. Ela compara eles a espantalhos. O careca pira, mas então esbarra numa estátua do Olivier, e isso lembra ele que tem um trunfo. Ele rapidamente invoca o herói Olivier, e ela aparece enquanto ele se encolhe ao lado dela, tipo criança, que acabou de chamar o irmão mais velho em você. Nessa hora, o time da Epsilon se encontra com eles, informando a Alpha que terminaram a investigação e conseguiram tudo o que queriam. Com isso, a Alpha anuncia que vão sair. O careca fica meio desapontado que estão saindo já, e a Alpha diz que não tem interesse em pessoas como ele ou em memórias incertas. O único objetivo deles é cortar a fonte principal de poder. E a Alpha menciona que vão visitar o santuário de novo, e agora sabem como as defesas funcionam. O careca tenta agir durão um pouco, perguntando se eles acham que ele vai só sentar e assistir ele saindo assim, mas ele choraminga e corre atrás do Olivier quando a Alpha pergunta se ele vai atrás deles. Enquanto abrem a passagem, começam a sair. A Delta tá tão focada que a Alpha tem que ficar séria pra chamar a atenção dela, ordenar ela a recuar e sair. As outras se juntam a eles e a Alexia e o resto têm que escolher se ficam ou vão junto. Obviamente escolhem sair. Quem em sã consciência ia querer ficar? O careca se sente aliviado quando eles saem. Ele começa a tagarelar sobre capturar a Alpha para poder usar ela para aperfeiçoar as pérolas. Também começa a criar uma história que planeja contar para os outros membros do culto, esperando ganhar uma recompensa em troca. Nessa hora, o careca recebe alerta que tem invasores no centro do santuário. Ele considera ir lá para descontar neles, mas foi traumatizado pelo encontro com a Delta, então não pode ir sozinho. Ele pede pro Olivier acompanhar ele. O Cid pergunta pra Aurora se quando ela disse que ia sumir, ela quis dizer que vai desaparecer. A Aurora diz que gosta de considerar como ser livre. Estar numa prisão de memórias infinitas é demais pra ela. Dito isso, o Cid pede pra ela aguentar um pouco. Ele tá tramando e tem previsões precisas, como sempre. Nessa hora, uma passagem mágica logo aparece, e o Cid tem grandes expectativas, já empolgado que o escolhido veio pra erguer a espada. Mas no final decepcionante, é só o careca. O Cid pensa na possibilidade de que esse é um dos casos onde o vilão aparece primeiro e tenta parar o protagonista. O pensamento dele é interrompido quando vê o Olivier, considerando que ela parece exatamente como a Alpha, mas ele deduz que não é a Alpha. Vendo como o careca se refere a Aurora, o Cid pergunta se ela conhece ele. Porém, a memória dela tá incompleta, e ela não lembra dele, embora ele pareça familiar. O careca aponta que o Cid e a Aurora nunca vão conseguir abrir a porta. O Cid permitiu que a Aurora o enganasse, segundo o careca, e agora vai pagar com a vida. O careca manda a lendária Olivier atrás do Cid, que se prepara para lutar, mesmo a Aurora avisando contra a ideia. O Olivier ataca tão rapidamente que não dá pra ver acertando de todos os ângulos. O Cid não revida, mas aguenta o ataque, ainda segurando a espada quebrada. No fim da onda de ataques, o Cid relaxa com um sorriso no rosto. O careca não entende por quê, e provavelmente deve estar tão irritado com isso. O Olivier começa outra onda de ataques e dessa vez acerta um golpe no Cid, mas ele não cai. O Cid é sentimental sobre lutas, vendo elas como conversas, mas diz que o Olivier não tem coração porque não tá respondendo nenhuma das perguntas dele. O careca não faz a menor ideia do que o Cid tá falando e ordena o Olivier a terminar com o Cid. A Aurora intervém, não que ele precisasse dela. Ela diz pro Cid recuar porque nenhum humano consegue derrotar o Olivier. Ela aprecia tudo que o Cid fez até agora, as memórias divertidas incluídas, mas diz que vai descobrir o resto sozinha. O careca diz que vai deixar o Cid sair se a Aurora concordar em trabalhar com o culto, acrescentando que estão atrasados por causa da recusa constante dela em cooperar. A Aurora tá prestes a fazer a escolha difícil e concordar quando o Cid interrompe.
Ele sente que tem voz nisso e fica imaginando por que continuam assumindo que ele vai perder. A Aurora só precisa que ele fique quieto e parado enquanto ela negocia pro próprio bem dele. Mas o Cid tá sendo bem casual sobre isso e irrita o careca. Ele faz o chamado final, ordenando o Olivier a eliminar o Cid. Num piscar de olhos, o Olivier enfia a espada no Cid. Mas nessa hora, um sorriso se espalha no rosto dele. Ele pegou ela. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, galera.